Saudações, me chamo José Leonardo e venho falar um pouco sobre a estratégia Phillips 66. E eu coloquei um subtítulo que é uma estratégia coletiva mais do que coletiva. Seguindo logo pela descrição, é uma atividade em grupo, uma dinâmica em grupo, e é realmente uma dinâmica onde os alunos vão ali criar a aula, sabe? Vão dar o andamento da aula. Não é aquela aula acostumada que a gente tem no ensino, que o professor dá apenas o conteúdo e a aula encerrou. A gente sabe que a gente gosta muito de fazer algo a mais, porém a grade não permite. Então, essa é uma boa ideia da gente poder fugir daquela área engessada da educação e partir para uma ideia mais interativa com os alunos, onde eles dialoguem bastante. É importante isso. Como é uma atividade em grupo, o professor está ali para trazer um tema ou um problema que esteja na vida dos estudantes, com o intuito de que eles tragam ideias, dúvidas e soluções para esse tipo de problema. Tá? Seguindo para a próxima parte, que é das predominantes, que é operações de pensamento, ali é o que vai ocorrer o processo. Será uma análise, uma coleta de dados, um levantamento de hipótese, que seriam esses os dados que os estudantes trariam. Dúvidas, busca por suposições sobre aquele determinado tema, tá? E ali fica onde a linha de raciocínio dos alunos está. Ele vai mostrar a limitação dele, até onde ele vai, quais são as dúvidas dele, uma crítica com determinado conteúdo ou situação, a interpretação de um dado ou também um assunto. A gente sabe que devido à escassez de professores, muitas vezes um aluno não tem o devido conteúdo passado por um professor daquela área, como acontece muito na física. Então, às vezes um professor de outra área pode ter dado um conteúdo errado, uma informação errada, e aquele aluno ali ele faz uma construção de um determinado conteúdo de forma errada. Não que o aluno esteja errado em fazer isso, mas a base dele é diferente, a base que ele teve para montar aquilo ali está um pouco errado. E como o professor Mazur falou, que é professor de Harvard, enquanto o aluno não tiver 100% de conhecimento de um determinado assunto, mesmo que esse assunto esteja errado, é mais fácil você desconstruir para reconstruir de forma certa, correta. Isso é muito importante, tá? Partindo para o próximo passo é a dinâmica da atividade. Como eu falei, a atividade será em grupo e nesse caso a gente vai usar bastante como referência o número 6. A gente sabe que as salas de aulas apresentam uma população muito grande, geralmente acaba passando de 40 alunos. Mas, se possível, essa atividade deve ser feita com 6 grupos e realmente vai ser algo bem difícil, tá? 6 grupos com 6 alunos cada grupo. Na verdade, o mais importante é que sejam grupos igualitários, com a mesma quantidade de alunos. E esses alunos trabalharão ali dentro, entre si, durante 6 minutos, um determinado tema escolhido pelo professor. O professor pode tanto denominar um problema ou um tema em geral para a sala inteira conversar, para debater, ou cada grupo ficar com um tema diferente. Pode ser termodinâmica, pode ser mecânica, no caso leis de Newton, pode ser também astronomia, algo que seja ali da área do professor. Ou também pode ser um problema cotidiano da escola. Mas como a gente trabalha muito com a nossa área de física, a gente acaba puxando um pouco para o nosso lado e a gente quer realmente trabalhar aquilo que seja importante para a gente, que a gente vê, não que os outros não sejam importantes, mas que aquele momento nosso seja realmente nosso daquela matéria. E ali os alunos vão debater entre si durante 6 minutos, vão criar ideias, hipóteses, suposições, como já falei anteriormente, e vão trazer as ideias principais para debater frente à sala com 6 minutos de debate. O grupo ali em si vai fazer uma votação, eles vão democraticamente eleger alguém para que seja o orador e leve até a turma essas ideias que eles apresentaram, as ideias mais relevantes. Tá? Após a apresentação, o professor deve avaliar essas ideias e acrescentar o que for possível e corrigir se houver algo que esteja fora da linha, porém de forma didática, tá? Para que os alunos não passem vergonha. Porque a ideia dessa dinâmica é que os alunos em si percam o medo de poder falar em público. A gente sabe que
há muita dificuldade dos alunos se apresentarem frente à sala, pois tem medo de errar, tem vergonha de um amigo ficar zoando, brincando com ele, na hora ele gaguejou, ele falou algo errado e a turma acaba dando risada e ele passa vergonha. A ideia é incentivar o aluno a desenvolver esse meio social dele, tá? Seguindo, no final desse processo, o professor deve, novamente, de apresentação de toda a sala, o professor deve se apresentar todos os pontos ali, fazer uma ligação, tá? Ver os pontos positivos dali que ele tirou e fazer também, como eu posso falar, um adendo, trazendo exemplos para a sala de aula, conforme com os erros e as subjetividades apresentadas. Porque quando um aluno for falar algum problema, alguma ideia, ele vai trazer algo da vida dele, alguma reflexão, alguma visão que ele tem daquele problema. Então ali ele vai estar expondo a vida dele. E você pode tratar aquilo depois, pode trazer como uma questão em sala de aula, tá? Seja um exercício, uma atividade dinâmica, prática também, mais uma no caso, onde ele se veja presente ali, se veja representado. A gente sabe que é muito importante o estudante se ver desse modo. Assim ele ganha mais vontade de aprender quando ele está ali no meio, quando ele está sendo observado, quando ele está sendo ativo. Essa é a palavra. Seguindo, tem a avaliação. Para a avaliação, aí o professor vai dar nota, nesse caso, devido ao envolvimento do grupo. Como cada um deu uma suposição, como cada um dialogou com o outro, tem a forma democrática também de eleger o orador, o que foi à frente da sala, levar as ideias que o grupo teve ali no meio. O processo de autoavaliação dos estudantes também é importante. E um adendo que eu queria fazer também é que a Anastasio fala no texto dela, de Anastasio e Alves no caso, né? Como eu falei muito de erro anteriormente, que é o erro não fere, deve ser referência para a reconstrução e para a superação de dificuldades. Isso é muito importante. Como eu falei, os alunos se sentem muito medo de ir a público e falar. A gente sabe que os meios de hoje em dia estão muito complicados. A internet, o grupo de amigos, o mental é muito fácil de ser abalado. Então é importante que a gente dê esse momento livre para o estudante conseguir falar o que ele pensa e precisa, o que é necessário falar, é realmente preciso falar, tá? E a gente sabe que a relação aluno-aluno é muito mais firme e seguro do que aluno-professor. Então a gente precisa tentar manter essa união na sala de aula para que os alunos não entre si não percam a linha do que é ser um estudante, do que é compor uma escola, tá? Eu acho que é isso.